Em coletiva de imprensa a respeito da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão foi enfático ao criticar a decisão de Rosa Weber, ministra do STF, que suspendeu a convocação de governadores na comissão parlamentar de inquérito. Ademais, o senador fez severas críticas a Renan Calheiros após o relator da CPI se evadir da sessão durante depoimento de médicos, o que foi interpretado como fuga. A respeito da decisão de Rosa Weber, ministra do STF, Girão desabafou. Sou uma pessoa esperançosa, mas eu acho um pouco difícil que o STF reverta a decisão de Rosa Weber. O jogo está um pouco jogado. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando a gente começa a esboçar, olhar para a corrupção, acontece esse tipo de coisa. Vamos tentar resgatar de alguma forma a credibilidade dessa CPI que está cada vez mais baixa na opinião pública. Essa CPI é palanque político puro, antecipando o calendário eleitoral. Tem até presidenciável. Estão desarmonizando os poderes. Há um poder que está acima dos outros, o Supremo, o Judiciário. Quando você começa a colocar outros poderes para baixo, invadir, acaba complicando essa CPI que está andando em círculos, patinando. No que concerne a Renan Calheiros, o parlamentar foi categórico. Foi a semana mais infeliz dessa CPI. O que aconteceu foi estarrecedor sob o ponto de vista do bom senso, da lógica, razão. O primeiro exemplo é a fuga do próprio relator, Renan Calheiros, na hora que vieram os médicos. A CPI vem sendo questionada pela agressividade, pela intimidação, pelo desrespeito. Eles boicotam. Outros sim, ao abordar requerimento para ouvir Carlos Gabas, o congressista aferiu. Há uma blindagem explícita. Assista. Apresentei requerimentos nesse sentido e tem outros para apresentar também. Agora, o senhor não tem nenhum... De vários estados do Brasil, todos os estados do Brasil. Tem nenhuma esperança que o plenário do STF reverta a decisão liminar da ministra Rosa? Eu sou uma pessoa esperançosa, né? Mas eu acho muito difícil. Eu vejo assim que o jogo está um pouco jogado, né? E não é a primeira vez que isso acontece. Então, assim, a gente está aí 1 mês e meio de trabalho na CPI e quando a gente começa a esboçar, olhar para corrupção, acontece esse tipo de coisa. Mas vamos tentar outros caminhos para ver se resgata de alguma forma essa credibilidade da CPI que está lá embaixo, cada vez mais baixo na opinião pública. Tem alguns governadores que dizem que podem vir se forem convidados. Isso não é uma possibilidade? Isso seria ótimo, é só a gente mudar. Eu não vejo nenhum problema de mudar de convocação para convite. Nenhum problema. E o requerimento para o fácil? Olha, pois é, a gente precisa ver até que ponto está existindo revanchismo ou não. Eu assinei todos os requerimentos para que se quebre sigilo, que se traga convocações aqui de pessoas. Agora, a partir do momento que você começa a criar... Essa CPI é palanque político puro, tá claro isso, antecipando o calendário eleitoral. Tem até presidenciável aqui dentro, né? Então, a partir do momento que você começa a entrar mais nessa questão eleitoral, desarmonizando os poderes, e observe que tem um poder que está acima dos outros, que é o poder supremo, o judiciário, né? E você começa depois a colocar outros mais para baixo, invadir, aí eu acho que vai ainda mais complicando a situação dessa CPI, que está andando em círculos e patinando há algumas semanas já. Obrigado, senador. Obrigado. Minha irmã, meu irmão do Brasil, terça-feira nós estamos iniciando mais uma semana nessa CPI da pandemia e eu não podia deixar de relembrar que a semana passada foi a semana mais infeliz dessa CPI, né? O que aconteceu foi algo estarrecedor sob o ponto de vista do bom senso, da lógica, da razão. Eu vou dar apenas 2 exemplos. Um é a questão da fuga que ocorreu do próprio relator na hora que os médicos que estão no fronte, que estão trabalhando, salvando vidas, vieram aqui dar uma posição divergente da narrativa que vem sendo imposta, responderam a todas as perguntas, mas o relator não estava lá, o que mostra uma ausência total de
espírito democrático, né? E pegou mal, foi feio para a CPI, que já é questionada pela população brasileira, que ainda acompanha essa CPI, porque vem derretendo a sua credibilidade, questionada pela parcialidade, questionada pela agressividade, pela intimidação, pelo desrespeito. E tudo isso aconteceu num dia só, que foi na sexta-feira. Os médicos foram largados, mas como a verdade e o bem sempre triunfam, aconteceu algo que eles não esperavam. O grupo do G7, o grupo dos oposicionistas, que se retiraram, sempre fazem perguntas, né, sobre o tema, mas no dia que vem o contraditório, eles não estão lá, boicotam. Mas muitos outros senadores que não tinham participado da CPI até então entraram, mesmo que de seus estados remotamente, para fazer perguntas para os especialistas. Porque esse é o dever nosso, buscar a verdade, questionar, se é que a gente quer fazer um trabalho sério nessa CPI. Eu digo, pelo menos, o conjunto do trabalho. O comando, infelizmente, está cada vez mais desmoralizado, é isso que a gente percebe no dia a dia. Mas eu queria falar com você também sobre 2 dias antes. Na quarta-feira foi votado, depois de muita insistência, inclusive sua, o requerimento para ouvir o Gabas, que ele viesse aqui, o doutor Carlos Gabas, que é o diretor executivo do Consórcio Nordeste. Sim, daquele escândalo dos 300 respiradores comprados adiantados com uma montanha de 48 milhões de reais do contribuinte brasileiro, e esses respiradores nunca chegaram no Nordeste, que era o seu destino final. Eu, esse final de semana, não fui para minha terra, para o Ceará, e nem fiquei aqui em Brasília, onde eu trabalho, inclusive, algumas vezes no final de semana. Eu fui a São Paulo. Eu fui atrás da sede da Hempcare, da empresa que recebeu esse dinheiro e que não entregou esses respiradores. É uma empresa, o nome está dizendo Hemp, Macon, é uma empresa que comercializa produtos à base dessa empresa. Ao longo de 2 anos, 2019, que ela foi fundada, 2020, só emitiu 2 notas fiscais. Olha que estranho. Tudo indica uma empresa de fachada. E uma das notas fiscais de 48 milhões de reais. Mais de 48 milhões de reais, assinada, acredite, mesmo que alguns colegas dizem que ele não é ordenador de despesas, mas está aqui a ordem bancária assinada pelo senhor Carlos Gabas. 2 notas aqui, uma nota de exatamente 14 milhões 574 e a outra nota no valor de 34 milhões 173. Está aqui a sede da empresa, que é um endereço residencial, nem sequer tem o endereço comercial. As transferências aqui feitas da Paraíba e de Sergipe, verbas federais, fundo a fundo, segundo o relatório da CGU para o Consórcio Nordeste, que desmonta a narrativa de que não é verba federal, e aqui a nota fiscal de 48 milhões dessa empresa. Essa blindagem explícita à corrupção não combina mais com o Brasil, que não tolera impunidade. Vamos continuar combatendo o bom combate, sempre contando com seu apoio em busca de toda a verdade, não apenas de uma parte da verdade. Um grande abraço, muita paz, Deus abençoe. E até hoje esses respiradores não chegaram ao povo nordestino. E foi pago antecipado quase 50 milhões de reais. Essa CPI não quer olhar para a corrupção. Está muito claro o que está acontecendo. Mas nós vamos insistir para que os 2 requerimentos sejam validados. Né? Um que já se faz há 1 mês e meio, que é o do senador Randolph, é o que a gente só faz aqui. E o meu, que além de investigar o governo federal, quer também investigar os bilhões de reais que foram destinados de verbas federais para estados e municípios. Mas isso parece que essa CPI não tem interesse, diferente do mensalão,
diferente do Petrolão, que prestaram um grande serviço à nação rastreando a corrupção. Senador, ainda na semana que vem, a gente vai ter o depoimento também de Francisco Maximiliano. Vai ser importante para os trabalhos da CPI? Qual a expectativa do depoimento dele? Olha, é aquilo que eu falei, eu não posso antecipar eventuais perguntas que eu vou fazer, né? Até porque tira o efeito surpresa, mas como eu fiz pergunta para todos. Para todos. Eu espero que o posicionamento dos colegas sejam também esse, para a gente buscar a verdade. O senhor acha que a Precisa Medicamentos vai ajudar na condução da CPI para se chegar a um... Eu vejo que esse relatório, no meu modo de entender, posso estar errado, mas ao que tudo indica, esse relatório já está consumado, né? Eles, antes de começar a CPI, o relator e vários membros da comissão já disseram quem é o culpado, quem é o inocente. Então eu acho que já está consumado, eles estão apenas colocando na narrativa deles e fazendo um desgaste intencional do que está acontecendo. Essa é a minha maneira de avaliar o que está acontecendo nessa CPI, que, repito, ainda quem está acompanhando, porque muita gente já viu do que é que se trata, já entendeu o jogo, mas ainda quem está acompanhando percebe a manipulação explícita dos membros dessa comissão, principalmente quem está no comando dela. Só para terminar, senador, o senhor acha importante a quebra de sigilo, tanto do Felipe Martins quanto do Maximiano? Olha, como eu digo, né? Eu acredito que essa CPI, ela está fazendo o que quer, principalmente o comando dela. Então, a minha opinião, se é importante ou não, eu estou atrás da verdade, estou atrás de buscar toda a verdade, mas a gente vê uma parcialidade muito clara, né? Então, eles não querem olhar para a corrupção, eles querem ver essa questão aí de narrativas para desgastar o governo, para tentar chegar em alguém do governo. Só isso é uma obsessão que tem acontecido. Então, isso tira um pouco a credibilidade, mas eu voto. Eu voto, não vejo problema nenhum. Agora, vamos votar quebra de sigilo também. Vamos votar, nem digo nem quebra do sigilo, vamos primeiro fazer uma investigação no Consórcio Nordeste, nos governadores, nos prefeitos que foram tirados estranhamente da pauta, prefeitos que foram visitados pela Polícia Federal e não se fala mais isso. Então, essa CPI, infelizmente, tem esse viés político, mas a gente vai continuar lutando para que toda a verdade venha à tona, e ela vai vir com a graça de Deus. Obrigada, senador. Obrigado, tudo de bom.